pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no estúdio da E-Music Produções, estamos gravando mais um episódio da RemaCast, do Ministério Remanescer. E você que está nos assistindo, eu queria que você já escrevesse de qual cidade você está nos assistindo, talvez aqui de Lucas do Rio Verde, do Mato Grosso, né? Coloca qual a cidade que você está nos assistindo. E desde já quero agradecer aqui a presença da nossa convidada, a pastora Débora Carneiro. Ela já vai estar aqui se apresentando um pouquinho. E a nossa vereadora eleita aqui de Lucas do Rio Verde. Uhul! Então, eu queria já deixar aqui, assim, feliz mesmo, né? É uma honra ter você aqui com a gente, aqui, e ter aceitado o nosso convite para falar conosco. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem que é a Débora Carneiro, né? Quanto tempo que você está aqui na cidade, qual que é a sua função nesses dias aqui, né? E, claro, o seu propósito aqui em Lucas do Rio Verde. Olá, né? Boa tarde a todos. Estou muito feliz por estar aqui, quero agradecer imensamente ao convite, né? É um prazer mesmo. E aí eu quero falar então um pouquinho, né? Falar um pouquinho de mim. Eu cheguei aqui em Lucas do Rio Verde em 2009, vim de Bauru, São Paulo, né? Onde eu nasci. Bauru é interior, né? Do estado de São Paulo. E lá eu nasci, fiquei lá todo esse tempo, né? Por 30 anos, 32 anos. E vim para Lucas do Rio Verde à procura de oportunidade, né? Eu vim para trabalhar numa empresa do agronegócio. E trabalhando nessa empresa do agronegócio por 3 anos e meio, eu comecei a me apaixonar por essa cidade. Então, o trabalho que eu fazia não era um trabalho só no município de Lucas, era um trabalho que eu fazia nos municípios vizinhos, aqui na região. Uhum. Mas eu me apaixonei por Lucas do Rio Verde. Então, mesmo que eu visitava outros municípios da região, né? Eu falava, bom, é uma cidade legal, uma cidade bonita, mas que bom que eu estou em Lucas do Rio Verde, eu escolhi o melhor lugar para morar, né? E aí, então, fiquei ali nessa empresa e depois, quando saí dessa empresa, eu fui trabalhar, né, na prefeitura municipal. E trabalhei, então, todo esse tempo na prefeitura, né? Tive ali um espaço de tempo que aí eu voltei para o setor privado novamente, e aí retornei para a prefeitura como secretária adjunta de assistência social. E então, a gente tem, né, trabalhado aqui em Lucas do Rio Verde, a gente tem vivido nessa cidade maravilhosa, né? Eu sou casada, hoje me casei aqui no Mato Grosso, né? E eu tenho, então, 2 filhas, né? 2 filhas que são filhas desse relacionamento, uhum. Mas que uma é do coração, né? Desse relacionamento. É minha biológica e, né, do coração desse relacionamento. E eu tenho uma filha, né, de 7 anos também, uma menorzinha. Então, a mais velha tem 21 e a menor, então, tem 7 anos. E então, assim, a gente está aqui em Lucas, né? O tempo que eu estive em Bauru, São Paulo, lá também eu trabalhei na área da assistência social. Mas, assim, acima de todas as coisas, o maior propósito que me trouxe aqui, eu tenho certeza que foi Deus, né? Que foi exatamente a vontade de Deus para minha vida, porque era um lugar muito longe, eu já tinha procurado alguns lugares para estar, uhum. Algumas cidades para me mudar, nunca deu certo. Cidades bem próximas lá, né, do município onde eu nasci. E nunca deu certo. E deu certo aqui no Mato Grosso, que era só 1.700 km, né, de distância da cidade de onde eu nasci. Então, eu entendi que era um propósito, havia algumas promessas de Deus para mim nesse lugar. E desde lá eu tenho vivido, né, os propósitos de Deus para minha vida. E se alguém perguntar para mim, e valeu a pena? Você volta para trás? Valeu a pena e eu não voltaria para trás, daqui só para frente, em nome de Jesus. Que bênção. Bom, hoje nós estaremos falando sobre a consciência negra, né? Sim. E eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso e se você lembra, né? Porque vamos falar um pouquinho também sobre política aqui. Você lembra quem que era o prefeito na época que você entrou para trabalhar ali na prefeitura? Sim, lembro, com certeza. O prefeito da cidade, naquele contexto, é o vice-governador do estado hoje, né? Seu Otaviano Pivetta. E show. Naquele contexto, quem era o vice-prefeito era o seu Miguel Vaz, que hoje é o prefeito da cidade, né? Que legal. Então, é muito bacana, né? Então, para você,
O que a consciência negra significa e o que reflete hoje na sua vida, né? Como vereadora eleita, como pastora, como mulher também, né? Sim. A consciência negra, para mim, né, e eu entendo que é isso, ela é uma luta, né, uma luta por dignidade, uma luta por espaço, uma luta por ressignificação, né? Então, ela é uma luta para que a gente, de fato, possa viver como negro nos espaços que a gente precisa, né, e necessita viver. E é sempre um desafio, né? Porque como ela é uma luta social, quando você fala de uma questão social, a questão social ela vai trazer sempre dentro do seu conteúdo, dentro da sua essência, a questão da desigualdade, né? Seja ela desigualdade racial, seja ela de gênero, seja ela desigualdade econômica, né? Mas a consciência, né? Essa questão da consciência negra, ela é uma luta de classe, ela é uma luta de cor, ela é uma luta para dizer que eu sou quem eu sou porque eu sou um ser humano, né? E não pela cor da minha pele. Então, para mim, significa uma luta, significa um posicionamento dentro de um espaço. E essa conquista, né, que você teve agora de ser eleita, quantos votos que você recebeu? Eu recebi 1.107 votos. Olha aí. Né? Então, é a primeira vez, né? A primeira vez da minha candidatura. Eu até falo que não existe coincidência, né? É Jesucidência. Então, o meu número era 25007 e eu fui eleita com 1.107 votos. Né? Então, é mais uma prova de que, de fato, Deus estava nesse negócio e nos abençoou para que a gente pudesse chegar até onde nós chegamos. Então, com tudo isso, né, que aconteceu nesses dias, a questão aí da eleição, saindo vencedora, né, claro. Agora, olhando para essa questão, né, da consciência negra, na questão de ser uma mulher negra no poder. Por que não falar desse jeito, né? Sim, exatamente. Não sei dizer se tem mais alguma mulher negra hoje ali como vereadora, né? Em Lucas do Rio Verde. Se você saber, também você pode estar falando aqui com a gente. Sim, sim. Porque eu conheço mais você. Sim. Acho importante, né? Um espaço como esse, eu acho que é muito importante a gente citar isso. E aí eu quero, né, citar de todas as mulheres, né, que foram vereadoras em Lucas do Rio Verde, eu sou a primeira mulher negra a ocupar um espaço, né, na Câmara de Vereadores, né, no Legislativo. Então, é a primeira mulher negra a ser eleita, né, aqui em Lucas do Rio Verde, né? Então, é mais um desafio, né, dentro das nossas propostas de trabalho. A gente disse que trabalharia com as questões de desigualdade social e racial, porque elas existem, né? Não é algo velado, é algo que existe, né? Então, eu acho que é também um grande desafio. Então, ter uma mulher no poder, né? E ter uma mulher negra no poder. E nos representando, é claro. Exatamente, né? Então, são duas lutas, né? Então, pela mulher no poder e pela mulher negra no poder, pelo negro no poder, que é um espaço onde todos nós devemos ocupar, né? Então, nós vamos ter vários enfrentamentos aí, né? Com toda certeza. Lembrando que uma mulher no poder, uma mulher empoderada, não quer dizer que nós queremos ser feminista. Pelo menos eu não, Débora. Isso mesmo. Não, eu sempre digo isso, né? Eu não sou feminista, né? Essa luta pelas mulheres no poder, essa luta pelas mulheres ocupando os espaços dentro da sociedade, é uma luta que eu pauto muito mais na questão da equidade, sabe? Isso. De ter homens e mulheres, né, fazendo aquilo que tem que ser feito dentro de uma sociedade, porque homens e mulheres, eles pensam, né, eles têm uma visão diferente de mundo, mas quando essas visões, elas se encontram, provavelmente nós faremos todos juntos um bem muito maior para a nossa sociedade. Com certeza. E essa questão, principalmente para nós que somos cristãos, sobre não quebrar princípios, né?
Porque nós entendemos, igual você falou, sobre a questão da equidade, né? A questão da justiça, de colocar a mulher no seu papel, mas também entender que a mulher ela quer trabalhar fora, ela quer ser empoderada, ela quer crescer no mercado de trabalho, né? Ela quer também ser vista, né? Valorizada, né? E que bom que isso está acontecendo, mas isso sem quebra de princípios. Porque nós entendemos que Deus ele estabeleceu princípios e nós queremos honrar esses princípios, né? E podemos ver que cada vez que mulheres, homens também, né? Mas como nós estamos falando um pouco hoje da questão da mulher em si, sim. Mas a mulher que ela entendendo o seu papel mesmo, no que ela foi chamada para fazer, sabendo que ela pode fazer também tudo que ela quiser. Exatamente, né? O lugar de mulher é onde ela quer estar, né? É onde ela quer estar. Pensando sempre nos desafios que ela vai encontrar. E é como você porque, disse, querendo né? Não, é sempre um pouquinho maior o desafio para a mulher, né? Sim. Porque ela não vai deixar de ser dona de casa para estar no poder. Ela não vai deixar de ser mãe para estar no poder. Ela não vai deixar de cuidar dos filhos para estar no poder. Então, ela não consegue terceirizar, né, essas questões. E, às vezes, o homem, ele consegue né, terceirizar. Porque, às vezes, tem né, uma ajudadora lá que ficou lá, tal, em casa e consegue terceirizar. A mulher, ela não consegue terceirizar, ainda que ela tenha outras pessoas, que aí é uma rede de apoio para ela, né? Então, eu entendo que é muito importante, né, a gente não quebrar princípios, né? Então, a gente está falando aqui de uma questão de governança, uma questão governamental, né? Uma questão de decisões públicas, né? Então, onde homens e mulheres, eles podem caminhar juntos, sim. É tão verdade isso que nós tínhamos, né? Lá na Bíblia, a Débora de Juízes, né? Que ela teve lá a oportunidade de chefiar uma guerra. Isso. Né? E ela ali, né? Se destacar naquilo que ela estava fazendo. E ela disse, olha, se eu for, os méritos são meus. Isso. Né? E Deus permitiu que né, ela estivesse à frente, que ganhasse, e os méritos foram dela. E tudo bem, né? Foi uma nação que ganhou. Então, é sobre isso, né? Então, de estarmos juntos, cada um saber ali né, da sua fragilidade ou da sua fortaleza e fazermos uma entrega aí para toda uma sociedade. Você acha que hoje, no século XXI, ainda tem muita desvalorização, falta de reconhecimento ainda pela mulher e pelo homem negro que estão se posicionando no mercado de trabalho ou qualquer área, né? O que você pensa disso? Com certeza, né? Ainda existe muita resistência, as pessoas ainda elas não acreditam que uma pessoa negra ela possa ocupar lugares de destaque. Né? Então, sai daquela normalidade que já vem de uma ideia de escravidão, já vem de uma ideia de como o Brasil ele foi, como os escravos chegaram no Brasil, porque os negros chegaram só para trabalhar de uma forma escrava. Né? Então, isso de alguma forma, de uma forma velada e talvez de uma forma melhorada hoje, né? Mas ainda existe, né? Ainda existe essa rejeição. Então, eu percebo que uma pessoa negra, ela, dentro de uma situação de poder, dentro de um cargo de poder, dentro de um cargo de destaque, ela precisa se empenhar muito mais para demonstrar a capacidade que ela tem. E como que nós podemos continuar a educar as futuras gerações, né, sobre a importância da consciência negra? Olha, nós precisamos falar sobre isso de uma forma aberta, né? Nós precisamos falar disso de uma forma ampla. Então, desde que eu sou criança, dentro da minha família, eu sei que... Porque, assim, a gente vê muitas pessoas falando, né? Ah, eu tenho uma descendência alemã. Ah, eu tenho uma descendência italiana. Ah, eu tenho uma descendência isso e aquilo. E aí, eu sempre ouvi dentro da minha casa, e eu sempre tenho passado isso para minhas filhas, que nós temos uma descendência africana escrava. Porque os nossos descendentes, nós viemos para o Brasil porque alguém veio, né? Meu tataravô, ele veio escravo da África para o Brasil. Né? Então, essa é a nossa descendência. Então, nós precisamos, dentro dos nossos lares, falar sobre isso, falar sobre as pessoas que lutaram, né? De pessoas importantes que lutaram para que hoje a gente tivesse um reconhecimento, né? Então, falar sobre os ícones, né? Falar sobre Martin Luther King, falar sobre Mandela, né? Eu gosto muito de falar sobre Mandela, porque eu me lembro exatamente quando Mandela foi solto, né? Nos Estados Unidos, e aí logo ele vira presidente
presidente e tal. Então, falar dessas pessoas como pessoas que lutaram para que a gente pudesse ter os nossos espaços. Então, fazer com que as nossas gerações se orgulhem, né, da onde nós saímos. E não tenham vergonha. Ótimo. Nós vamos para o segundo bloco e já nós estamos de volta. Você já conhece o Ministério Remanescer aqui de Lucas do Rio Verde? Se você ainda não conhece, eu quero te deixar um convite para você estar nos visitando. O Ministério Remanescer fica localizado ali na rua Euclides da Cunha, número 2671S, Parque das Américas. Nosso culto é toda quarta-feira, às 19h30, no sábado, culto dos jovens, às 19h30 e domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Eu conto com a sua presença e também, já quero aproveitar, quero deixar aqui para você estar nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, Ministério Remanescer Oficial. Voltamos aqui, vamos dar continuidade aqui com a pastora Débora e estaremos falando agora sobre a questão da religiosidade, né? Da religião, do pastoreio como pastora, né? Quanto tempo que você já está pastoreando uma igreja, pastora? Olha, pastoreando uma igreja eu estou há 4 anos, né? Mas, na verdade, há mais ou menos uns 10 anos já auxiliando, né? Como pastora auxiliar de uma congregação. E agora há 4 anos, né? Pastoreando uma igreja, sendo pastora titular de uma igreja. Então, isso é algo, assim, muito importante, porque cuidar de vidas, né? Cuidar de vidas é algo muito importante. E quando a gente fala sobre a questão, né, da consciência negra, a questão de onde, né, de onde surgiu a questão da religião, e as pessoas elas entendem que a religião, ela, de fato, a única religião, né, dos afrodescendentes, né? É religião X ou Y, enfim. Nós estamos falando sobre aquilo que Deus, ele quer para as nossas vidas. E nós temos as nossas escolhas. Então, eu, né, como uma pessoa cristã, né? E entendo que o negro, ele pode ser aquilo que ele escolheu ser. Isso. Né? Que ele escolhe para si. Então, né, essa é a minha escolha. E é algo muito importante, né? Estar cuidando de pessoas, estar cuidando de vidas. E a gente também encontra, né? Dentro do aspecto religioso, né? Preconceitos, né? Então, como eu falei. Então, não é uma questão... O preconceito não é uma questão que alguém decide ter preconceito. Eu quero ter preconceito. Às vezes é algo que a pessoa carrega e às vezes até sem perceber, né? E da mesma forma, a gente vê que dentro da religião, e hoje, né, eu estou dentro de uma religião protestante, nós vemos que também existem pessoas que elas se espelham, né, assim, na gente. Sim. Elas olham e falam, poxa vida, né? Eu conheço até uma história de uma pessoa que ela fala que veio para a igreja e quando ela me viu na igreja, lá no altar, ela falou, poxa vida, essa igreja não tem preconceito contra as pessoas porque tem um negro na liderança, né? Tem um negro, né, fazendo coisas que todos os líderes fazem, né? Então, eu acho que a gente, assim... tem feito isso com muito zelo, com muito carinho, né? E eu penso que a gente vai se espelhando, né? Em algumas pessoas. Então, eu sei que também existe um movimento avivalista, né? Então, né, existe, né, todo... um marco, né, da Rua Azusa, né, que haviam ali também muitos avivalistas negros, né, porque foram pessoas que elas vão se juntando naqueles movimentos, né, e elas unem, então é como eu falei, né, um movimento social, ele sempre vai falar de desigualdades, né, então ele une ali uma questão da desigualdade e traz todo mundo ali para um mesmo sentido, né, que era falar do evangelho, protestar o evangelho, né. Então, quantas pessoas, quantos avivalistas nós, né, sabemos que a história tem, que ele lutou por algumas questões e que eles conseguiram, sabe? Então, do movimento da Rua Azusa, então, quantas histórias nós temos, quantas igrejas, quantas pessoas saíram dali para poder, né, para que a gente pudesse hoje estar vivendo tudo que a gente está vivendo, né? Então, verdade. Hoje existem pessoas aí de destaque, né, dentro do mundo gospel, assim. Então, se a gente for pensar, né, hoje Nívia Soares é alguém que, né, está em destaque, né? Nós temos
também aquele cantor famoso tem agora. O Thales Roberto. O Thales Roberto. Né? Então, pessoas que decidiram, né, viver uma vida em Cristo, né, e defendendo a questão da negritude. Isso aí. Para quem não conhece aí sobre a história, né, da Rua Azusa, pesquisa lá, é muito top. Fala sobre o William Seymour, né? Ele começou ali com poucas pessoas, ele era negro, né? Ele começou com poucas pessoas orando porque eles queriam o batismo do Espírito Santo e tiraram um lugar ali só para orar pela busca do Espírito Santo e ver esse grande avivamento. Então pesquisa depois lá, Avivamento da Rua Azusa, que você vai ser impactado com esta história. Seu esposo também é negro. Também. Pastoreia juntamente contigo a igreja. Isso. Mas hoje, assim, é que eu gosto de mesmo saber, tá, Débora? Sim. Quem que se destaca mais? Nós sabemos que hoje a gente entende sobre a questão do governo, do homem, do sacerdote, mas às vezes a mulher se destaca, né? Pela liderança, pela presença. Nesse caso, lá em casa, dentro do ministério, eu me destaco mais, né? Até porque o chamado, quando nós nos conhecemos, eu já tinha o chamado e nós conversávamos sobre isso. E o meu esposo, graças a Deus, ele é apoio em todo tempo, né? Tá junto, tá junto em todos os movimentos, em todas as horas, ali nós estamos juntos, né? Mas lá em casa quem manda é ele, né? Porque ele é o cabeça, né? Então, na igreja eu tenho a maior responsabilidade. E mesmo assim, em todas as decisões que eu tenho que tomar dentro da igreja, eu nunca tomo uma decisão sem antes comunicar ele, sem antes entender o que ele pensa, né? E a opinião dele é de extrema importância, né? Então, para me dar condições para poder seguir. Então, hoje, né, a gente tem um ministério, mas o ministério já era, né, o meu chamado já era o chamado mesmo de carro-chefe. Então, mas a gente não tem nenhum problema com isso, a gente se dá super bem. Então, é muito bacana. Como é legal isso, quando o esposo ele entende isso, né? E não paralisa o chamado aí da mulher, né? Exatamente. A gente sabe que hoje ainda tem um desafio na questão da mulher pastorear. Exatamente. Né? Muitas igrejas, né? Muitas pessoas também não acreditam que a mulher deveria ser pastora. Né? Que eles vão só no cargo de pastor, só homem. E eu acredito, pastora Débora, que quando a Bíblia declara que deixou alguns para ser apóstolos, profetas, pastores, mestres, né, evangelistas, eu acredito ali que a Bíblia está falando geral. Porque eu não acredito que Cristo veio somente para os homens. Exatamente. Veio para a igreja, para a noiva, né? Então a mulher também tem esse papel. Eu não acredito que a mulher ela foi chamada apenas para pagar preço em oração, né? Para limpar a igreja, para fazer evangelismo, mas não pode ensinar, não pode estar à frente de uma igreja, não pode pregar. Eu não acredito dessa forma. Então, assim, para você, né, que está ministrando ali 4 anos, cuidando de uma igreja, né, juntamente com o seu esposo, já teve esse desafio de frente de alguém chegar e falar assim, mas eu não acredito no pastoreio da mulher, não existe mulher pastora. Já aconteceu, né? E aí eu sempre sou muito transparente, assim, em relação a essas coisas, e aí eu falo para a pessoa, olha, eu respeito, né, a sua opinião, mas aqui acontece nesse formato, mas se isso te constrange, se isso não te faz bem, né, você fica à vontade. Né? Você pode, né, procurar um local que vai ter esse formato, ao qual você entende que é assim, e tá tudo bem. Né? E aqui a gente... E a vida segue. A vida segue, aqui a gente é assim, tem frutificado assim e vamos embora. Pastora, mediante de tudo isso que nós conversamos aqui, tem mais alguma coisa assim que você queria complementar, deixar aqui pro pessoal que vai estar nos assistindo? Olha, eu assim agradeço mesmo, né, a oportunidade, mas eu quero dizer que as pessoas elas podem sonhar. Elas devem sonhar e acreditar no seu potencial, né? Então, a gente... né, começou falando sobre a questão da consciência negra, né, de ser negro, da posição que nós nos encontramos. Então, para todas aquelas pessoas que elas querem almejar coisas maiores, né, de onde elas estão, enfim, isso para todos nós. Se nós queremos coisas maiores, nós precisamos nos preparar para coisas maiores. Isso. Porque se de repente as coisas maiores elas vêm, eu não estou preparada, eu não vou poder assumir coisas maiores. Então que as pessoas se preparem, que elas se organizem para viver coisas maiores. Seja diante de Deus, diante de um ministério, ou seja diante de uma sociedade. Amém. Porque Deus ele pode usar quem ele quiser para
ocupar espaços dentro da sociedade, sejam brancos, negros, índios, japoneses, enfim, quem ele quiser, né? Ele não tem, né? Ele é o único de fato que não tem preconceito, né? Verdade. Então, mas estejam preparados, né? Vamos nos preparar e vamos viver aquilo que Deus vai nos oportunizando, mesmo que você não entende. Vive aquilo que Deus está oportunizando. Num determinado ponto, num determinado momento, Deus ele vai se revelar. E se ele também não se revelar, vamos continuar vivendo o que ele nos pediu. Amém. Pastora, então desejar mais uma vez, obrigada, viu, por ter vindo. Amei aqui o nosso bate-papo. Então, para você que ainda não nos segue, segue a gente aí, Ministério Remanescer Oficial, ali no Instagram, também no YouTube, tá bom? Conto com você, para você curtir, compartilhar, comentar. Compartilha com quem você quiser, vai ser um prazer ter você nos seguindo e, claro, aprendendo aqui com a gente, tá bom? Pastora Débora também, né? Nós vamos deixar aqui embaixo o Instagram da Pastora Débora para você estar seguindo ela ali, né? E quem sabe também para convites, né? Sim. Para ministrar, Sim. para podcast. Sim. Mulher de Deus, guerreira, viu, gente? Tem que convidar ela. Estamos à disposição. Ótimo, desde já, muito obrigada. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.